uma palavra assim bastante conhecida, mas eu quero trazer ao coração dos irmãos o entendimento da palavra, que a palavra ela existe, o que falta é o entendimento da palavra, é o discernimento da palavra. Amém, irmão? Amém. Então quero pedir a colaboração dos irmãos. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não converse com o seu irmão, né? Não roube a atenção dele, ajuda ele. Você ama teu irmão? Amém. Quer que ele vai para o céu? Sim ou não? Amém. Então não atrapalha ele não, converse com ele não. Dá chance para ele ouvir a palavra. Amém? Amém. Às vezes parece uma coisa simples, mas você está ouvindo a palavra, você precisa compreender a palavra. Ali no meio da palavra, teu irmão te cutuca lá e você viu lá o Corinthians, rapaz do céu. Irmão, acabou a mensagem, acabou tudo, né? Por quê? Aquela informação que chegou naquele momento, ela faz com que você perca o raciocínio. Eu não sei se vocês sabem, mas o ser humano ele só tem um processo mental. Ele não tem dois, ele tem um só. Significa que você só pode receber uma informação por vez. Você pode receber bilhões de informações, mas é uma por vez. Se vir duas informações, ela vai confundir a tua mente, por causa do teu processo mental. Isso é psicologia, mas isso é real. Nós vamos assim acompanhando e vamos assimilando. Por que é que quando você está assimilando alguma coisa e chega uma outra informação, de repente você até esquece aquela primeira informação, você perde o raciocínio? Isso significa que você foi roubado, né, do direito de entender. Então, eu estou falando tudo isso, amado, para que você tenha essa consciência. Poxa, não vou atrapalhar meu irmão, depois eu converso com ele, né? Depois do culto, depois da vigília, aí vai dar tudo certo. Amém, amado? Amém. Posso contar com os irmãos? Amém. Posso contar com os jovens aí atrás? Está todo mundo com a Bíblia aí, sim ou não? Então vamos lá, é só na Bíblia. Esquece teu irmão agora e lembra da Bíblia. João capítulo 15. Eu quero trazer uma compreensão em cima desse texto, para que os irmãos tenham assim, uma capacidade de entendimento do texto. Irmãos, entenda uma coisa: tudo que está registrado na Bíblia está registrado para o nosso benefício, para a mudança da nossa vida, para a edificação da nossa fé, para o crescimento da nossa vida, para te transformar, para te fazer uma pessoa melhor. Amém, irmão? Amém. Então, quando nós lemos a palavra, nós estamos recebendo informações que nos farão pessoas melhores, pessoas mais prósperas, pessoas curadas, pessoas transformadas. Você quer ou não isso? Amém. 2, 3 pessoas Amém. querem. A Érica quer e mais 2 pessoas nem, né, mano? Já tá bom, né? Você quer ou não ser abençoado? Amém. Oh, glória, agora valeu a pena, hein? Irmão, siga comigo o raciocínio dessa mensagem. João 15. Jesus olha para os discípulos dele e começa a dizer assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Quem que é o pai? Deus, né? Toda vara ou todo ramo, vamos usar a expressão ramo para ficar mais simpático, né? Todo ramo em mim quem, amado? Jesus. Todo ramo em mim que não dá fruto, o que acontece? Tira, vírgula, e limpa todo aquele que dá fruto, para que ele dê mais fruto. Amém? Amém. Vós já estáis limpos pela Palavra. que vos tenho falado, a palavra limpa. Está em mim e eu em vós. Todo ramo
de si mesmo não pode, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito Fruto, porque sem mim, nada podem fazer. se alguém não estiver em mim, será Fora, como o ramo Secará. e os colhem e os lançam no fogo, e ardem. se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis Tudo. e vos será. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, irmão? Amém. Então veja bem, Jesus chega e ele olha para vocês. Então ele olha aqui para as meninas, olha para o Jonatas, olha para o Erasmo, olha para cada um de nós aqui. Ele começa a trazer algumas revelações reais e verdadeiras. Amém? Amém. Então ele usa a figura de uma árvore para nos fazer entender o que aconteceu conosco quando nós recebemos Jesus como Salvador. Amém? Amém. Paulo, o apóstolo, lá em Romanos, ele diz assim, que nós, na verdade, cada um de nós aqui, antes de nós termos Jesus, ele diz que nós éramos zambujeiro bravo. Você sabe o que é um zambujeiro bravo? É uma árvore inútil, que não dá fruto bom. Então ele diz que eu e você, quando nós não tínhamos Cristo, o nosso fruto era ruim, ou seja, o que eu fazia não prestava, não me ajudava e não ajudava ninguém. Então, Paulo diz que nós fomos cortados do zambujeiro bravo e enxertados na videira ou na oliveira verdadeira, no caso aqui na videira, numa árvore verdadeira chamada Cristo. Amém, amor? Então veja bem, nós fomos tirados de um zambujeiro, de uma árvore inútil, e fomos enxertados em Cristo. Significa que agora nós recebemos e nós vivemos por Cristo. Amém, amado? Amém. Eu sei que aqui a maioria aqui não vai conhecer o que é um enxerto, mas veja bem, você corta um raminho de uma árvore e você chega numa outra árvore, faz ali um talo, um corte nela e coloca aquele ramo ali, enxerta ele e coloca ali uma fita, amarra alguma coisa e deixa ali um tempo. Aquele ramo que não é daquela árvore, porque ele está colocado dentro dela, ele começa a receber da seiva daquela nova árvore. E aquela seiva, aquela alimentação da nova árvore, vai fazer com que aquele ramo sobreviva. Amém, irmão? E daqui a pouco aquele ramo, ele começa a dar fruto daquela árvore, porque ele foi enxertado e ele sobreviveu. Mas ele só sobreviveu porque ele está recebendo seiva ou alimentação daquela nova árvore. Amém, irmão? Isso significa que se o enxerto não der certo, o que vai acontecer com aquele ramo? Ele morre, ele seca. Isso acontece muito. Às vezes você coloca o raminho lá, você trabalha, você ajeita tudo, mas ele não consegue receber da seiva ou da alimentação daquele tronco, daquela árvore, e ele vai morrer. E o que acontece com um ramo seco? Você passou perto de uma árvore, ou tem uma árvore no seu jardim, você olhou, ela está linda lá, mas você olhou que tem um raminho
sequinho, o que você faz? Primeira coisa, né? Você não pensa duas vezes, você chega ali e joga no lixo, porque ele está seco, ele é inútil, ele não serve para nada. E você sabe que aquele ramo seco, ele não vai dar fruto e ele ainda vai atrapalhar a árvore. Sabia disso? Se você chegar numa árvore que está meio doente, com um monte de ramo seco, você vai lá, corta tudo aqueles ramos secos, o que acontece? A árvore volta a viver, né? Porque você arrancou tudo que era inútil, que não dá fruto. Então Jesus, ele se compara a uma árvore, e ele declara que nós, eu e você, somos ramos, que não éramos dessa árvore, mas nós fomos enxertados nessa nova árvore. Amém, amado? Amém. É uma nova vida, irmão. É diferente. Antes nós vivíamos numa árvore inútil, que era o mundo, que era a nossa vida inútil. E que fruto nós tínhamos? Vergonha, miséria. Eu lembro uma vez, quando eu era do mundo, eu vou contar que vocês vão falar que é mentira, né? Que hoje vocês olham o pastor, né? Eu sentei no boteco, né? Junto com meu irmão, Expresso Boiadeiro. Quem conheceu o Expresso Boiadeiro? Conheceu, né? Oh Senhor, Deus nos livre do Expresso Boiadeiro. Sentei ali no Expresso, eu mais meu irmão Levi. E assim, sentamos na mesa e começamos a beber. E beber assim, era um meio-dia, já era umas 4 da tarde, a mesa cheia. E eu sentado, e me deu vontade de ir no banheiro, né? Muita cerveja, né? Ali a bexiga estava estourando. Eu olhava assim, a porta do banheiro, mas eu ficava pensando, como é que eu vou sair daqui e chegar lá? O Expresso Boiadeiro era um ambiente meio sujo, porque eram os caminhoneiros, era bituca de cigarro, o pessoal chegava, escarrava no chão, era um lugar sujo, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou sair dessa mesa e chegar lá no banheiro? Irmão, olha a situação de um homem, sem Deus. E eu falei, se eu levantar eu caio. O que eu faço? Eu vou ter que ir de gatão. Irmão, você acredita? Eu caí no chão e fui de gatão assim até chegar no banheiro. Irmão, olha a situação. E ali, mão na bituca de cigarro. Quem conheceu o Expresso sabe do que eu estou falando. Porque eu sabia que em pé eu não conseguiria. Irmão, olha que vida inútil, sem Deus, destruído, irmão. Uma vida sem sentido. Que benefício eu trazia para o meu pai? Meu pai é pastor. E quantas vezes ele chegava, via eu chegando bêbado em casa, né, com a vida destruída, desempregado, sem nada. Mas então um dia eu fui cortado dessa árvore inútil chamada mundo e fui enxertado em Cristo. Amém? E agora é um novo tempo. Eu comecei a receber a alimentação de Cristo, eu comecei a receber a palavra, eu comecei a receber a presença de Deus, eu me tornei templo e morada do Espírito. Então significa que agora, para mim me manter nessa árvore nova, eu tenho que fazer o que essa árvore faz. Senão, sabe o que vai acontecer, irmão? Eu vou secar. Se eu recebo, presta atenção, a seiva dessa árvore, a alimentação dessa árvore, o que é que eu tenho que produzir, amado? O fruto de onde? Dessa árvore. E se eu não produzir, eu vou secar. E Jesus declara que quem cuida da árvore e dos ramos é quem? Deus. O lavrador é Deus, o que cuida. Aí Jesus declara nesse texto que de vez em quando Deus, o lavrador, vem olhar a árvore. Mas ele está tranquilo com a árvore. A árvore é o filho dele, é Jesus. Mas ele está preocupado com os ramos. E Deus começa a olhar os ramos, eu e vocês. E se nós estivermos produzindo fruto, o que é que Deus faz? Limpa para quê? Para que dê mais fruto. Mas e se ele chegar no ramo, que é você, que sou eu,
e não encontrar nada, ele vai cortar. Porque se ele cortar, os outros ramos vão produzir mais. Amém, amado? Você já viu assim, não sei, isso é Badiro não acontece, mas em Rio Preto às vezes acontece. Uma pessoa dentro da igreja que ela é tão inútil que ela atrapalha os outros. Quem já viu isso? A pessoa é inútil, ela não produz nada, e é interessante que os que não produzem são os que mais criticam, são os que mais exigem, né? São os que mais reparam e são os que menos fazem. Então esses ramos estão perto de serem cortados, porque eles recebem, irmãos, o mesmo alimento, eles estão recebendo o mesmo que os que estão produzindo, mas eles não estão valorizando, eles estão secando e não percebem que está secando. Irmão, olha a tua vida, presta atenção na tua vida. Se você perceber que a igreja não é mais interessante para você, as orações não são interessantes, a palavra não é mais interessante, os louvores não é mais interessante, você acha que está acontecendo o que? A árvore está secando? Não. É você que está secando. Irmãos, uma experiência para vocês. Eu já era diácono da minha igreja onde eu nasci. Eu ia de segunda a domingo na igreja, todos os dias, porque lá tinha culto dia e noite lá, direto. Todos os dias tinha culto. Um dia eu cheguei na Rose e falei: Rose, não está indo demais na igreja não? Todo dia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos de terça, quinta e domingo. Tá bom. Irmão, daí um mês, eu falei: Rose, acho que a gente está indo demais ainda na igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos só de domingo. Daqui uns tempos, domingo sim, domingo não. Daqui uns tempos nós estávamos indo só na ceia. Daí uns tempos nós ficamos 2 anos sem ir na igreja. 2 anos inteiros. Aí sabe o que estava acontecendo? Voltando para o mundo, voltando para o pecado. A palavra de Deus não tinha mais graça para mim, os louvores não me traziam mais alegria. Comecei a ouvir música do mundo de novo. Alguém ouve música do mundo aqui, amado? Se você gosta de música do mundo, significa que você está secando, querido. Porque nós fomos enxertados em Cristo. Em Cristo Ele gosta só dos louvores dele. Amém, amado? Cristo jamais ouviria um louvor que não fosse para a honra e glória do seu Pai, do Deus eterno. Eu estou ouvindo música do mundo, significa que eu estou secando, e o machado está vindo na beiradinha ali da raiz, amado, para cortar. Porque os louvores, não tem louvores gloriosos que adoram a Deus. O meu coração não se alegra mais nas coisas de Deus. Ah, não vou na igreja hoje não. Irmão, você não tem noção do perigo que você está correndo. O Senhor Deus quer te limpar para você produzir mais. Aí depois nós reclamamos porque que a vida não está funcionando, por que eu não estou prosperando, por que eu estou doente, por que as coisas estão ruins, por que eu estou endividado, por que as coisas não estão fluindo? É porque eu não estou sendo tratado por Deus limpo para dar mais fruto, eu estou secando. Ah, não consigo orar, estou secando. Ah, não consigo ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Mas pega uma coisa que não tem nada a ver, fica dia e noite ali, não dá sono, né? Consegue ver tantas coisas que não dá sono, mas a Bíblia dá sono. Mas ela não dá sono em quem está ligado na videira verdadeira. Porque o maior prazer de Deus é que você leia a Bíblia mesmo. O maior prazer de Deus é que você esteja aqui para orar. Irmãos, nós temos que lutar, nós temos que guerrear, sabe por quê? Me responda uma coisa: quem está interessado em que você não ore hoje? Deus ou o diabo? E nós vamos permitir que o diabo vença? Então é Deus que vai vencer essa batalha, porque eu vou orar. Eu sei que você vai orar. Amém, amém? Então é assim, nós estamos ligados em Cristo, irmão.
O fruto que nós temos que dar é o fruto que Cristo daria. Nós não podemos gerar mais coisa errada, porque nós estamos numa nova fonte, num novo tempo, numa nova vida. Amém, amado? Irmãos, eu gostaria que você na sua oração perguntasse: Deus, será que eu não estou secando? O Senhor está me limpando para que eu dê mais fruto, ou o Senhor veio com o machado ali e está pronto a me cortar? Irmão, você já parou para pensar nisso, sim ou não? Porque isso é a verdade. Você acha que você está mais para uma poda ou com uma limpeza? O que você acha nessa noite? Não, pastor, Deus vai vir e vai me limpar porque eu produza mais. Ou você acha que está mais fácil alguém chegar em plec e jogar? E onde é que foi jogado esse raminho seco, amado? No fogo. E você sabe do que está falando aí, sim ou não? Inferno. Irmão, é a realidade. É plec, inferno. Porque é inútil. Porque não produz nada, mesmo estando recebendo da seiva, mesmo recebendo da alimentação de Cristo, não está produzindo nada. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você faça uma reflexão da sua vida, do que você está fazendo, irmão. Olha, por que não está todos os irmãos aqui? Cadê o resto? Cadê os irmãos? Espera aí, amado. É a mensagem que o nosso irmão Lauro trouxe hoje, né? Não é verdade, nossa? Ué, nós estamos brincando? Nós estamos levando o céu a sério ou não? O que está acontecendo conosco, mano? Espera aí, eu tenho uma vigília na igreja, eu tenho meus irmãos para orar, vou fazer o que em casa? Salvo se a pessoa tiver um compromisso, mas tem que ser um mega compromisso, mano. Não vem com bobeirinha, não. Tem que ser uma coisa muito importante. E o que tem mais importante do que Deus, amado? Eu não consigo ver. Então é bom a gente começar a perceber a nossa situação. Eu estou sendo limpo ou eu estou quase para ser podado? Que a tua oração nessa noite seja diferente. Amém? Não deixe secar a sua vida. Não deixe que a tua fé seque, não deixe que a tua oração seque, não deixe que os teus olhos sequem, porque Deus está aqui para te abençoar, para te alimentar, para te fortalecer. Aleluia. Amém, amado? Amém. Você coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Se possível for, se a nossa irmã Rose puder entoar um cântico para uma reflexão, e depois eu quero ver. Irmão, se você não orar, eu vou chegar, vou te cutucar e falar: está secando aí, amado? Está acontecendo o que, querido? Amém, amado? Amém. Mas eu creio que todos aqui estão sendo limpos pelo Senhor. Amém. Foi a palavra que ela leu, uma das palavras. O que o Senhor Deus diz ali em Apocalipse 3, acho que 18 ou 19? Eu repreendo e castigo quem? Quem eu amo. Isso é limpeza. Amém? Ele te ama, Ele está limpando a tua vida para que você produza mais. Diga amém. Amém. Vamos louvar a Deus e depois nós vamos orar em nome do Senhor Jesus.